Já imaginou como um simples ato de bondade pode mudar não apenas uma vida, mas transformar o destino de alguém para sempre? Essa é a história de uma garçonete que, mesmo enfrentando preconceitos e dificuldades, estendeu a mão para um menino de rua faminto. O que aconteceu depois foi tão surpreendente que ninguém jamais poderia imaginar. Lucas não era apenas um menino de rua. Ele era o reflexo de milhares de crianças que vivem nas margens da sociedade, invisíveis aos olhos de muitos. Seu início de vida foi marcado por um ambiente tóxico e violento. Seu pai, um homem envolvido com pequenos crimes, passava mais tempo fora de casa do que com a família. Já sua mãe, sobrecarregada pelas dificuldades financeiras, lutava para manter a casa, mas sucumbiu às pressões e acabou deixando Lucas à própria sorte. Com apenas 6 anos, ele foi abandonado em uma praça movimentada. A última imagem que ele teve da mãe foi a de suas costas se afastando enquanto dizia: "Eu volto logo." Mas ela nunca voltou. Nos primeiros dias, Lucas esperou, achando que tudo não passava de um mal-entendido. Ele ficava sentado no mesmo banco da praça, contando as horas e olhando para cada mulher que passava, esperando ver o rosto de sua mãe. Mas com o passar do tempo, ele entendeu que estava sozinho. A vida nas ruas era cruel. O menino descobriu rapidamente que ninguém tinha tempo ou paciência para ajudar. Ele aprendeu a sobreviver com pequenos truques, catar latinhas, pedir moedas nos semáforos e até revirar lixeiras atrás de restos de comida. Muitas vezes era tratado como um incômodo ou pior, como um criminoso. Pessoas o ignoravam, seguranças o enxotavam e comerciantes fechavam as portas assim que o viam se aproximar. Certa vez, ele tentou pedir comida em um pequeno bar. "Senhor, o senhor pode me dar um pedaço de pão?" perguntou com voz trêmula. Mas o dono gritou: "Sai daqui! Moleque, não quero problemas." Aquilo doeu mais do que a fome. Lucas sentiu o peso de ser considerado um problema antes mesmo de dizer quem era. Com o passar dos anos, ele foi desenvolvendo uma resistência emocional. O sorriso que costumava iluminar seu rosto desapareceu, substituído por um olhar cansado e desconfiado. Ainda assim, Lucas tinha pequenos momentos de alegria. Às vezes, encontrava outros meninos na mesma situação e juntos criavam brincadeiras simples para esquecer a fome e o frio. Uma bola de papel, um pedaço de pau que virava espada. Por algumas horas, eles eram apenas crianças. Mas o que mais machucava Lucas não era a fome ou o frio, era a invisibilidade. Ele se sentia como um fantasma, alguém que passava despercebido por todos. As pessoas o olhavam de relance, mas logo desviavam os olhos, como se reconhecer sua existência fosse um incômodo. Numa noite fria e chuvosa, Lucas se abrigou embaixo de uma marquise de um restaurante simples. Ele ficou observando as pessoas do lado de dentro, comendo pratos fumegantes e rindo em torno das mesas. A visão o fazia sonhar com um mundo onde ele também tivesse um lugar à mesa. Porém, a realidade o puxava de volta. Ele estava ali fora, molhado, com fome e sem nenhuma esperança. Naquela noite específica, o estômago de Lucas doía como nunca. Ele sabia que precisava fazer algo, mas estava exausto de ser tratado como nada. Ainda assim, a necessidade de sobreviver falou mais alto. Com passos hesitantes, ele decidiu que tentaria mais uma vez. Entrou no restaurante com o coração acelerado, as roupas sujas e os olhos carregados de medo e necessidade. Enquanto Lucas enfrentava a dureza das ruas, do outro lado da história estava Amanda, uma mulher negra de sorriso acolhedor e olhos que carregavam tanto dor quanto esperança. Amanda era garçonete em um restaurante simples da cidade, mas sua trajetória para chegar até ali era tudo menos simples. Ela sabia o que era lutar contra as adversidades e carregar o peso do preconceito e da exclusão. Amanda cresceu em uma comunidade carente nos arredores da cidade.
Desde pequena, viu sua mãe trabalhar incansavelmente como empregada doméstica para sustentar a família. Seu pai, que sonhava em ser músico, nunca conseguiu um espaço para expressar seu talento e acabou se afundando na amargura. Amanda prometeu a si mesma que faria tudo ao seu alcance para mudar a história de sua família. Na escola, ela enfrentou desafios constantes, era subestimada pelos professores e alvo de preconceito por colegas que a julgavam apenas pela cor de sua pele e pela simplicidade de suas roupas. Mas Amanda tinha uma força silenciosa. Em vez de se abater, ela se dedicou aos estudos com uma intensidade impressionante, acreditando que a educação seria sua única saída. No entanto, a vida não a poupou. Aos 17 anos, ela precisou abandonar os estudos para ajudar a sustentar a casa quando sua mãe ficou doente. Começou a trabalhar em empregos que mal pagavam o suficiente para manter a família alimentada. Mas mesmo assim, ela encontrava pequenas formas de espalhar gentileza por onde passava. A gente não pode mudar o mundo inteiro, dizia ela, mas pode mudar o dia de alguém. Quando conseguiu o emprego de garçonete, Amanda sentiu um alívio temporário. O salário não era grande, mas era algo estável. Ainda assim, o ambiente não era fácil. Os colegas de trabalho muitas vezes a tratavam com indiferença, e alguns clientes não escondiam seu preconceito. Ela ouvia comentários maldosos, mas engolia as palavras para não perder o emprego. Sua resiliência era impressionante, mas no fundo, ela sabia o quanto isso custava emocionalmente. O que a diferenciava era sua empatia. Amanda enxergava o sofrimento nos olhos das pessoas. Quando alguém entrava no restaurante com o olhar perdido ou uma expressão cansada, ela fazia questão de atendê-lo com um sorriso e um gesto de gentileza. Às vezes, é só disso que a pessoa precisa, ela pensava. E foi essa postura que começou a mudar a vida de Lucas, mesmo antes de ela perceber. Naquela noite, enquanto Amanda trabalhava em meio ao movimento intenso do restaurante, ela mal podia imaginar que estava prestes a fazer algo que não só mudaria a vida de um menino de rua, mas também a sua própria. Era uma noite movimentada no restaurante. O cheiro de comida fresca se espalhava pelo ar, enquanto conversas animadas preenchiam o ambiente. Amanda, com sua postura gentil e incansável, corria de um lado para o outro, atendendo os clientes. Apesar do cansaço, ela sempre encontrava um sorriso para oferecer, mesmo que por dentro carregasse o peso de tantas lutas. Do lado de fora, Lucas, com o estômago vazio e a coragem oscilando, observava tudo pela janela embaçada. Ele via pratos cheios sendo servidos, crianças rindo e famílias reunidas, um contraste doloroso com sua solidão. Sua fome, que já era quase insuportável, o impulsionou a agir. Ele respirou fundo, ajeitou a camisa rasgada e entrou no restaurante com passos lentos e hesitantes. O impacto foi imediato. Alguns clientes próximos à porta o olharam com desprezo, cochichando entre si. "O que um menino como esse está fazendo aqui?" Alguém murmurou, alto o suficiente para que Lucas ouvisse. Ele abaixou os olhos, lutando contra as lágrimas. Queria desaparecer, mas sua necessidade era maior do que a vergonha. Amanda percebeu imediatamente. Ela viu o menino parado próximo à entrada, visivelmente nervoso e deslocado. Suas roupas estavam sujas, seus cabelos desgrenhados e seus olhos, aqueles olhos, diziam tudo. Ela sabia o que era aquele olhar, de fome misturado com desespero. Já havia sentido algo parecido em sua própria vida. Com um gesto delicado, Amanda aproximou-se. "Olá, tudo bem com você?" perguntou com a voz suave, enquanto se abaixava para ficar na altura do garoto. Lucas hesitou. Ele não estava acostumado com gentileza e suas palavras saíram quase como um sussurro. Eu tô com fome. Não tenho dinheiro. Posso só um pedaço de pão?" Antes que Amanda pudesse responder, um dos gerentes do restaurante, um
Homem rígido e pouco empático apareceu e interrompeu. Ele não pode ficar aqui, Amanda. Isso não é um abrigo. Se não vai consumir, ele tem que sair. A voz dele era fria e seus olhos não mostravam nenhum traço de compaixão. Por um momento, Amanda sentiu um nó no estômago. Sabia que se contrariasse as ordens, poderia perder o emprego, mas algo dentro dela a impediu de ignorar aquele menino. Ela olhou para Lucas novamente, que estava quase se virando, para ir embora, humilhado mais uma vez. Espere, disse Amanda antes que ele pudesse sair. Ela olhou para o gerente com firmeza. Eu cuido disso. Sem esperar uma resposta, ela foi até a cozinha, pegou um prato com o que podia e voltou para a mesa mais próxima. Sente-se aqui, disse ao menino, que mal acreditava no que estava acontecendo. Os clientes ao redor observavam em silêncio, alguns com olhares de reprovação, outros surpresos. Amanda sabia que aquilo poderia lhe custar caro, mas naquele momento não importava. Para ela, ninguém deveria ser tratado como invisível, muito menos uma criança. Lucas sentou-se devagar e começou a comer. Cada mordida parecia trazer um pouco de vida de volta ao seu corpo. Ele não dizia nada, mas seus olhos brilhavam com gratidão. Amanda continuou trabalhando, mas sempre dava uma olhada para se certificar de que ele estava bem. Ela sabia que aquele gesto simples era muito mais do que um prato de comida. Para o menino. Enquanto Lucas comia em silêncio, o restaurante parecia dividido. Algumas pessoas olhavam para ele com desprezo, outras simplesmente fingiam que nada estava acontecendo. Mas havia aqueles que acompanhavam a cena com curiosidade e até um certo respeito pela atitude de Amanda. Ela continuava atendendo os clientes com a mesma dedicação de sempre, mas sabia que seu ato de bondade não passaria despercebido. O gerente, incomodado com a situação, aproximou-se novamente. Amanda, precisamos conversar, disse em um tom seco, apontando para a cozinha. Ela sabia o que estava por vir, mas manteve a calma e seguiu-o. Atrás da porta fechada, ele começou a repreendê-la. Você sabe que não podemos alimentar qualquer pessoa que entra aqui de graça. Isso é contra as regras. Você está colocando seu emprego em risco. Amanda respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu entendo as regras, mas ele é só um menino. Ele está faminto. Não acho que um prato de comida vai arruinar o restaurante, mas pode salvar o dia de alguém. Sua voz não tremia e seus olhos encontraram os do gerente com determinação. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a coragem de Amanda. Ele sabia que ela tinha razão, mas não queria ceder. Dessa vez passa, mas isso não pode se repetir, respondeu antes de sair da cozinha. Amanda voltou para o salão sentindo um misto de alívio e preocupação. Enquanto isso, Lucas havia terminado de comer. Ele olhou para Amanda de longe, e seus olhos agora não mostravam apenas gratidão, mas também algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Ele não sabia como agradecer, então apenas esperou até que Amanda estivesse menos ocupada para se aproximar. Moça, muito obrigado. Eu não sei como retribuir, mas eu prometo que um dia eu vou lembrar disso, disse Lucas, segurando o prato vazio com as mãos pequenas e trêmulas. Amanda sorriu e respondeu: não precisa retribuir nada. Só prometa a si mesmo que vai continuar lutando, por mais difícil que seja. Você merece muito mais do que essa vida, garoto. A cena não passou despercebida por um dos clientes, um homem de meia idade que estava sentado em uma das mesas próximas. Ele havia observado tudo desde o início e parecia visivelmente emocionado. Após Lucas sair do restaurante, o homem chamou Amanda. Garçonete, posso falar com você um momento? Amanda, um pouco apreensiva, aproximou-se da mesa. Sim, senhor. No que posso ajudar? O homem sorriu e disse: eu vi o que você fez por aquele menino. Não é todo dia que vemos alguém agir com tanta empatia e coragem. Qual é o seu nome? Amanda, respondeu ela com
Um leve sorriso. O homem estendeu a mão e disse: Prazer, sou Henrique, trabalho com projetos sociais e gostaria de falar mais com você sobre algo. Acho que você pode ser uma peça importante em um projeto que estou desenvolvendo. Amanda ficou surpresa, mas agradeceu e concordou em conversar com ele após o turno. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que aquele ato de bondade não só havia ajudado Lucas, como também poderia mudar sua própria vida de maneiras que ela jamais imaginaria. Depois daquela noite, a vida de Lucas começou a mudar de forma inesperada. A comida que Amanda lhe ofereceu não foi apenas um alívio para sua fome, foi um ponto de virada em sua jornada. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia alguém no mundo que se importava. Aquilo acendeu uma pequena chama de esperança em seu coração, algo que ele não sentia desde que fora abandonado. Nos dias seguintes, Lucas voltou à rotina das ruas, mas com uma motivação diferente. Ele se lembrou das palavras de Amanda: Você merece muito mais do que essa vida. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele andava pela cidade, tentando encontrar formas de mudar sua realidade. Ele passou a recolher mais materiais recicláveis, não apenas para sobreviver, mas para juntar dinheiro, mesmo que fosse pouco. Certo dia, enquanto Lucas estava sentado em uma praça, ele foi abordado por Henrique, o homem que havia observado tudo no restaurante. Henrique, que trabalhava com projetos sociais, procurou por Lucas depois de ouvir de Amanda sobre sua história. Você é o menino que estava no restaurante aquela noite, não é? Perguntou Henrique com um sorriso acolhedor. Lucas ficou desconfiado no início, mas Henrique mostrou que queria apenas ajudá-lo. Ele explicou que trabalhava em uma ONG voltada para crianças em situação de rua e ofereceu a Lucas a chance de participar. Temos um espaço onde você pode dormir, comer e estudar. Mas você precisa querer essa mudança, Lucas. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Lucas hesitou. A vida nas ruas era dura, mas era a única coisa que ele conhecia. A ideia de confiar em alguém novamente era assustadora. No entanto, ao se lembrar do olhar de Amanda e da bondade que ela lhe mostrou, ele decidiu dar uma chance. Ao chegar na ONG, Lucas ficou surpreso com o que encontrou. Era um espaço simples, mas acolhedor, cheio de crianças como ele. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho. Com o tempo, Lucas começou a se destacar. Ele tinha uma curiosidade natural e uma inteligência que chamavam a atenção dos voluntários. Aos poucos, ele foi recuperando a autoestima e acreditando que poderia sim ter um futuro melhor. Henrique e Amanda, que mantinham contato, acompanharam de perto o progresso do menino. Amanda, em especial, sentiu uma alegria imensa ao ver o impacto positivo de seu gesto. Ela começou a visitá-lo regularmente, levando livros e palavras de incentivo. Você está indo muito bem, Lucas. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário, dizia ela. Com o apoio da ONG, Lucas conseguiu voltar a estudar. Ele era um aluno dedicado e cheio de sonhos. Mais do que isso, ele começou a ajudar outras crianças na mesma situação que ele enfrentara, mostrando que a bondade que recebeu podia ser multiplicada. Anos se passaram desde aquela noite no restaurante, e a vida de Lucas havia mudado completamente. Agora, com 18 anos, ele não era mais o menino de rua faminto e invisível que entrara no restaurante naquela noite. Lucas se tornou um jovem confiante, determinado e cheio de sonhos. Estava concluindo o ensino médio e já planejava cursar a faculdade de serviço social, com o objetivo de ajudar crianças que enfrentavam as mesmas dificuldades que ele. Amanda, por sua vez, também vivia uma nova fase. Após aquele encontro com Henrique no restaurante, ela aceitou participar do projeto social da ONG como voluntária e, mais tarde, como funcionária. Sua empatia e dedicação conquistaram todos ao seu redor, e sua vida financeira também melhorou. Mais importante do que isso, ela se sentia realizada.
Ajudar outras pessoas me salvou tanto quanto salvou o Lucas, ela costumava dizer. O reencontro oficial entre Lucas e Amanda aconteceu em um evento da ONG. Lucas, agora palestrante convidado, estava contando sua história para um público cheio de crianças e adolescentes que o ouviam com atenção e admiração. Eu fui invisível durante muito tempo. Passei fome, frio e achava que minha vida não tinha valor. Mas tudo mudou, porque uma pessoa olhou para mim e me tratou como alguém que merece ser visto. Ao fim do discurso, Lucas olhou para Amanda, que estava sentada na plateia, visivelmente emocionada. Amanda, você me ensinou que um gesto de bondade pode mudar vidas. Hoje, se eu posso estar aqui, é porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A plateia aplaudiu de pé, e Amanda, com lágrimas nos olhos, apenas acenou e sorriu. Naquele momento, ficou claro que aquele simples ato de bondade havia desencadeado uma corrente de transformação, não apenas na vida de Lucas, mas na de Amanda e nas de tantas outras pessoas que haviam sido tocadas pela história deles. Lucas terminou a noite com uma mensagem que ficou gravada na memória de todos. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, não hesite. Às vezes, o menor gesto pode ser a diferença entre a esperança e o desespero. Foi isso que mudou a minha vida. Essa história nos mostra que a bondade não tem limites. Um simples prato de comida, um olhar de compaixão ou uma palavra de incentivo podem transformar vidas de maneiras que nunca imaginamos. E você, já pensou em como seus atos podem impactar a vida de alguém hoje? Se você gostou dessa história e acredita no poder da empatia, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos espalhar ainda mais bondade pelo mundo. Até a próxima história emocionante.